Você já parou para pensar como a vida pode ser cruel para uns e tão generosa para outros? Eu me chamo Francisca, mas poucos me conhecem assim. Por aqui, sou apenas a Chiquinha do balde. Um nome que carrego desde os meus 8 anos, quando minha infância foi arrancada de mim, como quem arranca uma folha seca de uma árvore prestes a tombar. Me lembro como se fosse ontem, aquela manhã fria, o cheiro de lenha queimada invadindo as frestas da casinha simples onde eu morava. Minha mãe, de mãos calejadas, já estava de pé, lavando roupas de vizinhos para tentar colocar algum alimento na nossa mesa. E eu, tão pequena, tão frágil, com um balde maior que a minha própria cabeça, caminhava todos os dias até a bica, equilibrando aquela carga que me fazia quase tombar. Minha história nunca teve espaço para bonecas, risadas ou brincadeiras. A vida me ensinou cedo que ser criança não era um direito garantido para quem nasce pobre. Quando meu pai decidiu ir embora, alegando que não dava mais para sustentar boca de criança, minha mãe ficou perdida, sozinha, sem rumo. E foi assim que fomos parar na casa de umas tias que não tinham nem um pingo de amor por mim. Elas aceitavam a mim e minha mãe por pura obrigação. Cada prato de comida parecia ter um preço, e esse preço era minha dignidade. Se quer comer, Chiquinha, trate de ser útil, diziam elas. E lá ia eu, com meu balde na cabeça, buscar água para lavar roupa, para cozinhar, para limpar a casa. As pessoas da vizinhança começaram a me chamar de Chiquinha do balde, e esse nome grudou em mim como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. Cresci ouvindo que eu não valia nada, que eu era um peso, que nunca seria ninguém. E cada vez que uma daquelas mulheres me olhava com desprezo, uma parte da minha alma morria um pouco mais. Me pergunto até hoje, o que uma criança de 8 anos fez para merecer tanto desprezo? O caminho até a bica era longo, chão de terra batida, pedras, lama nos dias de chuva. E mesmo quando meu corpo cansava, mesmo quando minhas perninhas tremiam, eu não tinha escolha. Era caminhar ou apanhar. As mãos pequenas apertavam a borda do balde, enquanto o sol castigava minha cabeça e o peso parecia esmagar os meus sonhos. Mas sabe, havia algo pior que o peso daquele balde. Era o peso da rejeição. Crescer em um lugar onde ninguém te quer, onde você é tratada como um estorvo, isso fere mais do que qualquer carga. E assim eu fui crescendo, me acostumando com a dor, com as lágrimas escondidas, com os olhares que só sabiam julgar. Se você está ouvindo minha história agora, é porque talvez você também saiba o que é ser invisível. Talvez você também carregue seus próprios baldes, feitos de dor, de rejeição, de marcas que o tempo não apaga. E olha, se essa história já tocou seu coração até aqui, eu te peço, se inscreve no canal Vozes do Tempo, curta esse vídeo, compartilha com quem precisa ouvir. Porque histórias assim não podem ser esquecidas, e talvez, ouvindo minha voz, alguém encontre força para seguir. Mas calma, isso é só o começo. Porque minha vida ainda tinha muito para me ensinar sobre dor, sobre perda e sobre sobrevivência. O tempo passava, e eu parecia envelhecer mais rápido do que qualquer criança deveria. Enquanto outras meninas da minha idade aprendiam a fazer tranças, brincavam de boneca ou sonhavam com o futuro, eu só sabia carregar baldes. Baldes de água, baldes de dor, baldes de humilhação. A casa das minhas tias era um lugar onde o amor nunca morou. A única coisa que parecia existir ali era cobrança, gritos e trabalho. Desde que meu pai foi embora, minha mãe ficou perdida no mundo. Trabalhava lavando roupa, passando, cozinhando para quem pagasse, mas ainda assim, o que ganhava mal dava para comprar o básico. As tias, essas faziam questão de lembrar todos os dias que eu era um estorvo. Essa menina é um fardo, só tá aqui porque a gente tem bom coração, repetiam. Eu escutava tudo, em silêncio. Não tinha para onde ir, nem a quem recorrer. Às vezes, quando o balde estava muito pesado, eu pensava em largar tudo, correr, sumir. Mas correr para onde? Eu não conhecia outro mundo. Meu mundo era aquele. A casinha de paredes sujas, o terreiro cheio de pedras, e a bica, que parecia estar a quilômetros de distância. Sabe, tinha uma árvore no caminho da bica. Uma árvore velha, torta, cheia de galhos secos. Eu gostava de parar ali, colocar o balde no chão, e conversar com ela.
Parece loucura, né? Mas aquela árvore me escutava. Eu contava para ela minhas dores, minhas vontades, meus sonhos que, mesmo escondidos, ainda moravam aqui dentro. Um dia eu vou ser alguém, um dia eu vou sair daqui, eu sussurrava, enquanto passava a mão na casca áspera daquele tronco. Mas, no fundo, uma parte de mim já sabia que sair dali não seria tão fácil. Quando eu completava 9 anos, uma das minhas tias ficou doente. E adivinha quem teve que assumir as tarefas dela? Isso mesmo, eu. Além de buscar água, comecei a lavar roupa, cuidar da casa, cozinhar, tudo o que elas mandavam. E qualquer erro, qualquer coisinha, era motivo para apanhar. Sim, apanhar. Cinta, chinelo, galho, o que estivesse pela frente. Acho que, naquela época, eu aprendi que a dor física doía menos do que a dor da rejeição. Porque o corpo sarava, mas a alma, essa ficava cheia de cicatrizes invisíveis. Às vezes, eu olhava para minha mãe e me perguntava, por que ela permite isso? Por que não me defende? Mas sabe, com o tempo, entendi que ela também era uma prisioneira da vida. Também carregava seus próprios baldes, seus próprios fardos. Eu cresci me sentindo invisível. Cresci achando que não tinha valor, que eu era apenas uma obrigação na vida dos outros. E essa sensação, ela dói, sabe? Ela aperta o peito de um jeito que é difícil até explicar. E se você está aqui, me ouvindo agora, talvez você também tenha carregado algum balde na vida. Talvez não de água, mas de rejeição, de abandono, de tristeza. E eu te digo, você não está só. Aproveita esse momento, se inscreve no canal Vozes do Tempo, ativa o sininho, deixa seu like, comenta aqui embaixo se essa história toca seu coração. Porque histórias como a minha, merecem ser ouvidas, merecem ser lembradas. E olha, o que eu vivi até aqui, foi só o começo. Porque o destino ainda guardava surpresas amargas para mim. O tempo não tinha dó de mim. Cada dia parecia carregar mais peso do que o balde que eu levava na cabeça. As palavras duras, os olhares de desprezo, as tarefas intermináveis, tudo isso se acumulava no meu peito como pedras. Eu tinha apenas 10 anos, mas meu corpo parecia o de uma mulher cansada. Minha infância se perdeu no meio do barro, da água e das lágrimas. E o pior, eu nem sabia se um dia ela realmente existiu. Me lembro de uma manhã fria, daquelas que o vento corta o rosto. Acordei antes do sol nascer, como sempre, porque se minhas tias acordassem e eu ainda estivesse deitada, eu já sabia o que me esperava. Fui direto para a bica, com aquele balde velho na cabeça, e no caminho, tropecei. Ralei os joelhos, me machuquei, e sabe o que é pior? O balde rachou. Quando voltei para casa, tremendo de frio, sangrando e segurando aquele balde quebrado, minha tia nem perguntou se eu estava bem. Ela só olhou o balde, colocou as mãos na cintura e gritou: "Você não serve nem para carregar água, sua inútil." E ali, naquele momento, algo dentro de mim se quebrou junto com aquele balde. Minha mãe estava sentada num canto, em silêncio, com os olhos baixos. Ela sempre parecia estar em outro mundo, como se a vida tivesse roubado dela toda esperança. E eu só queria um abraço, só queria que alguém dissesse que eu era importante, que eu não estava sozinha. Mas isso nunca aconteceu. Naquela noite, chorei escondida atrás do fogão a lenha. As lágrimas misturavam-se com a fumaça e com o cheiro de lenha queimada. Eu olhava pro teto, pro céu que aparecia pelas frestas da casa, e pedia para Deus: se eu não posso ser feliz, pelo menos me dá força para continuar. E sabe, a vida não parava. No outro dia, e no outro, tudo se repetia. As mesmas tarefas, as mesmas humilhações. E quando eu achava que não podia piorar, piorava. Uma das tias decidiu que eu deveria começar a trabalhar fora. Isso mesmo. Comecei a ir nas casas das vizinhas para lavar roupa, varrer quintal, limpar chão. O dinheiro? Claro que não era meu. Elas ficavam com tudo. E se eu demorasse, apanhava. Se eu esquecesse alguma coisa, apanhava. Se reclamasse, apanhava mais ainda. E o mais cruel era que, muitas vezes, as pessoas olhavam para mim, viam aquela menininha magra, de pés descalços, com as mãos calejadas, e fingiam que não viam. Eu me perguntava todos os dias:
Por que, meu Deus? Por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Mas nenhuma resposta vinha, só o silêncio, aquele silêncio que grita, que dói, que esmaga a alma. Mas, mesmo em meio a tanta dor, eu ainda tinha sonhos. Sonhava em um dia poder estudar, poder ser alguém. Sonhava em não depender mais das tias, nem desse balde que parecia ser uma extensão da minha cabeça. E você que está ouvindo minha história, se chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal Vozes do Tempo. Deixa seu like, comenta se essa história toca seu coração, compartilha com alguém que precise ouvir isso. Sua interação é muito importante para que mais pessoas conheçam histórias como a minha. Porque, acredite, a vida da Chiquinha do balde ainda tinha muitas páginas dolorosas para serem escritas. O tempo foi passando, e junto com ele, a esperança parecia se esvair como a água que escorria pelas frestas do balde velho que eu carregava todos os dias. Aos 12 anos, eu já não sabia mais o que era ser criança, não sabia o que era brincar, sorrir sem medo, nem receber um gesto de carinho sincero. A rotina era cruel. Acordar antes do sol, carregar água, lavar roupa, varrer quintal, cuidar dos filhos das minhas tias, tudo isso enquanto ouvia gritos, humilhações e olhares de desprezo. E quando algo saía errado, aí vinham as surras. Cinto, chinelo, pedaços de pau, o que estivesse por perto. Teve um dia que ficou marcado na minha alma. Fui até o rio buscar água, como fazia sempre. No caminho, passei por um grupo de crianças da minha idade brincando de pular corda. Elas estavam rindo, se divertindo, e por um segundo, eu parei, olhei e pensei: como deve ser bom viver assim, sem medo, sem dor, sem esse peso na cabeça e na vida. Mas bastou um olhar de uma das tias, lá do portão, para eu lembrar que aquele mundo não era meu. Eu não tinha direito a isso. Eu não era criança, eu era só a que carrega o balde. Naquele dia, tropecei numa pedra e derramei quase toda a água no caminho. Quando cheguei em casa, tremendo de medo, minha tia me puxou pelos cabelos, me jogou no chão e gritou tão alto que até os vizinhos ouviram: inútil. Nem para carregar água essa imprestável serve. Vai viver passando vergonha, igual a mãe dela, que nunca prestou para nada. E minha mãe, ela continuava sentada no canto, calada, com os olhos vazios, como se nem estivesse mais viva por dentro. E isso doía mais do que qualquer tapa, qualquer surra. Eu me sentia sozinha no mundo. Uma criança invisível, esquecida, ignorada até por quem deveria me proteger. O tempo passava, e meu corpo franzino começou a dar sinais de cansaço. Minhas mãos tinham mais calos que qualquer adulto, meus pés rachados do chão quente e das pedras, meu rosto sempre marcado de tristeza e de lágrimas secas. E quando chegava a noite, depois de um prato de comida que mais parecia a sobra dos outros, eu deitava num colchão velho, no chão frio, olhando pro teto, ouvindo os grilos lá fora, e pensava: será que um dia a vida vai mudar? Será que Deus me vê? Será que alguém se importa se eu estou aqui? Mas a única resposta que eu recebia era o silêncio, aquele silêncio pesado, que apertava o peito e fazia as lágrimas escorrerem sem que eu percebesse. E assim, eu fui crescendo, no meio da dor, da solidão e do abandono. Porque ser Chiquinha do balde não era só carregar água na cabeça, era carregar o peso de um mundo inteiro que parecia ter esquecido que eu existia. Mas olha, se você chegou até aqui, não esquece de fortalecer esse canal que traz histórias como a minha. Se inscreve no Vozes do Tempo, deixa seu like, comenta se isso toca seu coração, e compartilha essa história para que mais pessoas conheçam que, por trás de um simples balde, existe uma vida inteira de sofrimento, de resistência e de luta. E acredite, minha história estava longe de ter um final feliz. O tempo seguiu, e com ele, eu fui aprendendo a esconder minhas dores. Aprendi a sorrir para disfarçar, a fingir que estava tudo bem, mesmo quando por dentro eu só queria desaparecer. Aos 14 anos, já não carregava só baldes de água, carregava também o peso de ser tratada como uma empregada dentro da própria família. Meus dias eram todos iguais. Acordava antes do sol, muitas vezes sem nem comer, e já começava a rotina. Buscava água, lavava as roupas das tias, limpava o quintal, cuidava dos filhos delas, cozinhava, varria,
esfregava, e recebia, em troca, gritos, ofensas e, às vezes, umas migalhas no prato. Eu olhava para outras meninas da minha idade indo para a escola, de uniforme, mochila nas costas, caderno nas mãos, e aquilo parecia um sonho distante, inalcançável. Eu nem sabia direito como era uma sala de aula. Nunca aprendi a ler nem a escrever direito. E, para elas, eu era só a menina do balde. Nunca tinham tempo para me perguntar meu nome. Ninguém se importava em saber que, por trás daquela menina magrela, de cabelo desgrenhado e roupa rasgada, existia um coração que só queria ser amado, que só queria ser olhado como gente. Teve um dia que nunca vou esquecer. Eu estava no rio, enchendo os baldes, quando escorreguei numa pedra lisa e bati a cabeça com força. Fiquei ali, caída, vendo tudo girar. As lágrimas se misturaram com a água, e eu pensei, se eu morrer aqui, será que alguém vai sentir minha falta? Será que alguém vai me procurar? Fiquei um tempo desacordada, mas ninguém veio atrás. Levantei, tonta, com um corte na testa, enxuguei o sangue com a barra da saia suja e segui carregando o balde, como sempre. Porque, para mim, cair nunca foi problema. O problema era ficar caída, e eu não podia. Eu não tinha esse direito. Em casa, quando me viram com a testa cortada, ao invés de cuidado, veio mais uma enxurrada de gritos. Desastrada. Nem para carregar um balde direito serve. Isso é castigo de Deus para quem só dá trabalho. E minha mãe? Minha mãe seguia muda, sentada no canto, com aquele olhar perdido, como se já não estivesse mais ali. E isso doía mais do que qualquer surra. Muitas vezes eu olhava para o céu e me perguntava: Deus, por que comigo? O que eu fiz para merecer tanto desprezo, tanto abandono? Mas parecia que o céu também fazia silêncio. Eu me sentia invisível, como se não existisse. E, quando existia, era apenas como a que serve, a que faz, a que obedece, a que carrega o balde. E olha, se você tá ouvindo minha voz agora, se essa história chegou até você, não deixa ela morrer aqui, não. Se inscreve no Vozes do Tempo, deixa seu like, comenta aí se essa história toca seu coração, e compartilha com alguém. Porque, às vezes, a gente não imagina o peso que alguém carrega, mesmo que seja só um balde na cabeça. Mas minha vida ainda teria muita dor pela frente. E eu nem fazia ideia do que me esperava. O tempo não teve piedade de mim. Aos 17 anos, eu já me sentia uma velha, cheia de dores no corpo, com calos nas mãos e marcas profundas na alma. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, e não era só o balde na cabeça, era o peso do abandono, da solidão e do desprezo. Minhas tias continuavam me tratando como alguém que não valia nada. Tudo que eu fazia parecia nunca ser suficiente. Se a comida estava pronta, reclamavam que estava sem sal. Se lavava as roupas, diziam que ainda estavam sujas. Se limpava a casa, gritavam que eu não tinha capricho. Eu me olhava no espelho e só via uma sombra de alguém que nunca teve a chance de ser feliz. E minha mãe? Minha mãe, ela parecia viver numa prisão invisível. Não falava, não sorria, não reagia. Muitas vezes eu tentava puxar assunto, perguntar se ela me amava, se um dia tudo aquilo ia passar, mas ela só olhava para o chão, como se não me ouvisse. E isso doía. Doía mais do que qualquer palavra dura. Porque às vezes, o silêncio machuca mais que o grito. Teve um dia que uma das tias, num acesso de raiva, me jogou para fora de casa. Disse que eu já estava grande demais para viver de favor, que eu não passava de um estorvo. Eu saí, com a roupa do corpo, e nada mais. Sem saber para onde ir, sem ter ninguém, sem ter um abraço, sem ter um lar. Andei pelas ruas da cidade pequena, chorando, com fome, com frio, com medo. E enquanto caminhava, lembrava da menina de 8 anos que carregava aquele balde, e percebi que, na verdade, aquele balde nunca saiu da minha cabeça. O peso era outro agora. Era o peso de não pertencer a lugar nenhum. Foi numa dessas esquinas da vida que encontrei uma senhora, uma alma boa, chamada Dona Cidinha. Ela me olhou, e, pela primeira vez em muitos anos, alguém me olhou com compaixão. Me perguntou: menina, o que você faz na rua sozinha, desse jeito? Eu não consegui responder, só chorei. E naquele abraço apertado, eu desabei. Desabei anos de dor,
de solidão, de silêncio. Dona Cidinha me levou para casa dela. Me deu um prato de comida, um banho quente, e, mais do que isso, me deu algo que eu nem sabia mais que existia: acolhimento. Ela me deixou ficar, me ensinou a costurar, a fazer pequenos bordados. E, pela primeira vez, eu comecei a imaginar que talvez eu pudesse ser mais do que aquela menina do balde. Talvez eu pudesse ser alguém. Mas a vida, minha filha, a vida gosta de testar quem já nasceu na dor. E os desafios, eles estavam só começando. A vida na casa de Dona Cidinha parecia um sonho, daqueles que a gente nem sabe se é real ou se, a qualquer momento, vai acordar. Ela era uma mulher simples, viúva, que vivia de costura e dos bordados que fazia para vender na feira. Me tratava como filha, com carinho, com cuidado, algo que eu jamais tinha sentido de verdade. Mas não pense que era fácil, não. A vida dela também era dura. A casa era pequena, feita de madeira, com frestas por onde o vento passava nas noites frias. A comida era contada, o dinheiro era pouco, e o trabalho nunca faltava. Ela dizia: Chiquinha, minha filha, quem nasce pobre, nasce para lutar. E eu lutei muito. Aprendi a costurar, a bordar, a fazer pequenos consertos de roupa. Comecei a ajudar Dona Cidinha e, aos poucos, as pessoas da vila passaram a me conhecer não mais como a menina do balde, mas como a moça que costura bem. Isso me dava um fio de esperança, um sopro de dignidade. Só que nem tudo são flores, não é? O tempo passou, e, quando completei 19 anos, Dona Cidinha ficou doente. Uma tosse seca, constante, que não passava nunca. Levamos ao médico, mas não havia dinheiro para tratamento. E foi assim, aos poucos, que ela foi definhando, até fechar os olhos e partir. E, de novo, eu me vi sozinha no mundo. Dessa vez, não tinha mais para onde correr. Peguei minha caixinha de linhas, minhas agulhas, e segui caminhando. Batendo de porta em porta, oferecendo concertos, bordados, bainhas, qualquer coisa que pudesse me render um pedaço de pão. Foi aí que conheci um homem. Seu nome? Melhor nem falar. No começo, parecia um anjo. Me ofereceu ajuda, um lugar para ficar, palavras doces, promessas de cuidado. E eu, ingênua, sedenta por amor, por um colo, acreditei. Me entreguei achando que, finalmente, o sofrimento estava ficando para trás. Mas eu estava enganada. Mais uma vez, a vida me mostrou que para quem nasce na dor, até o amor vem carregado de espinhos. Aliás, se você está ouvindo essa história e ela tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Vozes do Tempo, deixar seu like, comentar e compartilhar essa história. Isso ajuda muito para que mais pessoas conheçam relatos como o meu. Conto com você. Aquele homem, que no começo era puro carinho, logo mostrou quem realmente era. Palavras doces viraram gritos, promessas viraram ameaças, o que parecia um lar, virou uma prisão. E assim, mais uma vez, eu vi o peso do balde voltar para minha cabeça. Só que, dessa vez, o balde estava cheio de lágrimas, de dor e de arrependimento. Eu não sei dizer exatamente em que momento aquele homem se transformou, ou se, na verdade, ele nunca foi quem parecia ser. Às vezes penso que eu é quem queria tanto acreditar no amor, que me ceguei. Mas a verdade é que, depois que ele conseguiu me levar para casa dele, tudo mudou. Os dias que começaram com promessas de cuidado, carinho e parceria, logo se tornaram noites de humilhação, gritos e, muitas vezes, silêncio. Aquele silêncio que machuca mais do que qualquer palavra. Silêncio de quem se sente invisível, de quem percebe que não é amada, apenas usada. Eu acordava cedo, fazia comida, lavava, passava, arrumava, e ainda assim, qualquer erro era motivo para ser chamada de inútil, burra. Nem para isso você presta, Chiquinha, ele dizia, com aquele olhar que parecia atravessar minha alma. E sabe o que é pior? Eu não tinha para onde ir. A vida toda eu tinha sido rejeitada, passada de mão em mão, como se eu fosse um objeto que ninguém queria. E agora, ali estava eu, mais uma vez vivendo como se fosse descartável. Algumas vizinhas até notavam minha tristeza. Uma senhora chegou a me perguntar: "Tá tudo bem, minha filha?" E eu, segurando as lágrimas, respondia: "Tá sim, só tô cansada." Mas só eu sabia o peso que eu carregava.
Um balde invisível, que já não era de água, nem de roupa suja, mas sim, um balde cheio de dor, tristeza e solidão. Por alguns momentos eu pensava em fugir, arrumar minhas coisinhas e sumir no mundo, mas para onde eu iria? Quem é que quer uma mulher sozinha, sem família, sem dinheiro, sem ninguém? O tempo foi passando, e aquele homem foi se tornando cada vez mais cruel. Ele chegava bêbado, quebrava as coisas, me xingava, às vezes até me empurrava. E eu, abaixava a cabeça. Porque era isso ou a rua, e eu já sabia como a rua podia ser cruel com meninas como eu. Eu me agarrava à lembrança da minha infância, por mais dura que tivesse sido, eu lembrava do cheiro do sabão da minha mãe lavando roupa, do som da água caindo no balde, das caminhadas descalça, e até da solidão na casa das tias. Porque, por incrível que pareça, aquilo doía, mas não tanto quanto doía agora. E se você tá aqui ouvindo minha história, eu te peço, não se esqueça de apoiar esse canal, Vozes do Tempo. Curte, comenta, compartilha. Cada gesto seu faz com que histórias como a minha cheguem a mais pessoas, e que ninguém mais precise carregar um balde tão pesado, sozinho. Mas, a vida, ela não cansa de testar a gente. E quando eu achei que já tinha visto de tudo, algo ainda mais cruel estava para acontecer. O tempo não espera por ninguém. Ele passa, arrastando nossos sonhos, nossas forças, e, muitas vezes, nossa esperança. E comigo não foi diferente. Os dias com aquele homem foram se tornando verdadeiros castigos. Ele não era só ríspido, era violento. Eu me recordo de uma noite que eu nunca mais consegui esquecer. Ele chegou em casa transtornado, jogou a porta com tanta força que pensei que ela fosse arrancar do batente. Seus olhos estavam vermelhos, respirava pesado. E, sem dizer uma palavra, me segurou pelo braço e me jogou no chão. Você não serve para nada, Chiquinha. Nada, ele gritava. Ali, caída no chão frio da cozinha, eu me encolhia, e enquanto ele descontava sua raiva em mim, eu só conseguia pensar: por quê, meu Deus? Por que a vida me odeia tanto assim? Na manhã seguinte, com o corpo doendo e o rosto inchado, precisei levantar, fingir que estava tudo bem, preparar o café, e seguir. Porque mulher, na vida que eu levei, não tinha o direito de descansar nem de sofrer. A gente tinha que suportar. Sempre suportar. E, mesmo assim, eu tinha esperança. Eu acreditava que, em algum lugar do mundo, existia uma saída. Uma porta aberta, um caminho, uma luz, qualquer coisa que me libertasse daquela prisão invisível. O que eu não sabia é que, às vezes, quando você não encontra saída, a vida mesma te joga para fora. E foi exatamente isso que aconteceu. Certo dia, ele simplesmente chegou e disse: pega tuas coisas e sai daqui. Sai da minha vida. Não quero mais saber de você. Por um segundo, achei que fosse mentira. Uma provocação. Mas não era. Ele estava decidido. E assim, com uma sacola plástica na mão, 3 peças de roupa e nenhum destino, eu fui jogada na rua. Sem dinheiro, sem família, sem ninguém. Sentei no meio-fio, olhei para o céu e chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Porque até aquele momento, eu ainda tinha um teto, mesmo que fosse cheio de dor. Agora, eu não tinha mais nada. Você que está ouvindo minha história, me escuta bem. Nunca julgue alguém pela roupa, pelo jeito, ou pela vida que leva. Você nunca sabe o peso do balde que essa pessoa carrega todos os dias. E aproveita para se inscrever no canal Vozes do Tempo, porque é aqui que histórias como a minha ganham voz, e vidas como a sua podem aprender que o mundo precisa de mais empatia. Mas essa história ainda não acabou. Quando eu achei que tinha perdido tudo, eu descobri o que é perder ainda mais. De tantos anos carregando baldes, dores e lágrimas, eu finalmente entendi que a vida não mede esforço nem vontade, ela simplesmente é o que é, e eu. Eu sou apenas uma mulher que tentou sobreviver, mesmo quando ninguém acreditou que eu conseguiria. Hoje, olho para trás e vejo todas as cicatrizes que carrego, as mãos calejadas que nunca pararam de trabalhar e o coração que, apesar de tudo, ainda bate com uma esperança tímida. Espero que minha história, assim sofrida e pesada, toque quem me ouve, para que ninguém esqueça que, por trás de cada rosto marcado, existe uma alma que luta. Se você gostou dessa história da Chiquinha do Balde,
Não esqueça de se inscrever no canal Vozes do Tempo, deixar seu like e compartilhar com quem você ama. Sua força e apoio ajudam a manter viva a memória dessas vozes que o tempo quase levou. E, por favor, deixe seu comentário. Quero saber o que você sentiu ao ouvir essa vida tão cheia de luta e amor. Obrigado por estar aqui comigo até o fim. Até a próxima história.